Lição 8. Conhecer Cristo. Nesta lição número 8, vamos conhecer Cristo. Que bom! Vamos conhecer mais de Cristo. Isso é muito bom. Isso traz vida para nós. Cristo é o tema e o centro da Bíblia, e o conteúdo principal da Bíblia desde o início até o fim. Ainda mais, Ele é a realidade da nossa fé. Nós, os que temos crido nele e recebido graça, devemos conhecê-lo de uma maneira completa. É ou não é verdade? Nós precisamos conhecer a Cristo de uma maneira completa. Então vamos começar a conhecê-lo, conhecendo os títulos sagrados de Cristo na Bíblia. O primeiro título é Jesus. Está em Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quando Cristo se encarnou para ser um homem, ele recebeu um nome. Qual nome foi esse? Ele recebeu o nome de Jesus por parte de um anjo. Jesus equivale a Josué em hebraico. Isso está registrado lá em Números capítulo 13, versículo 16, o qual significa a salvação de Jeová, ou Jeová, o Salvador. Assim ele é o Salvador que salvará o seu povo dos pecados deles. O segundo título sagrado de Cristo é Cristo, não é? É Cristo. Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, está em Mateus capítulo 1, versículo 16. O segundo nome de Cristo é Cristo, que equivale a Messias em hebraico, João capítulo 1, versículo 41, que significa o ungido. Esse nome que revela Cristo como o ungido de Deus, sendo ungido por Deus com seu Espírito para criar e redimir, a fim de cumprir o propósito eterno de Deus. O terceiro título sagrado de Cristo é Emanuel. Emanuel. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, você sabe, Deus conosco. El, que significa Deus, Emano, conosco, Emanuel, Deus conosco. Jesus e Cristo foram nomes dados por quem? Por Deus, não é? Quando os homens descobriram que ele era Deus, os homens então chamaram-no de quê? Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Que maravilha! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Cristo é Deus conosco. Em qualquer situação ele é Deus conosco. Aleluia! Esse nome revela que Jesus, que é o nosso Salvador, e Cristo, que é o ungido de Deus, são realmente o próprio Deus vindo para estar conosco. Que revelação gloriosa! Vamos ver agora sobre a pessoa de Cristo. Vimos sobre os títulos de Cristo. Vamos ver agora sobre a pessoa de Cristo. Romanos capítulo 9, versículo 5 diz: O Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Ele é Deus. Louvado seja o Senhor. Essa palavra afirma simples e categoricamente que Cristo é Deus, o qual é sobre todos, o Deus completo, bendito para sempre. João capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Já vimos que Deus tem os aspectos do Pai, do Filho e do Espírito. Todos os três, o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, são Deus, o único Deus. Já que Cristo é Deus, ele não é somente o Deus Pai, mas também o Deus Filho, ou seja, o Filho de Deus.
João capítulo 1, versículos 1 e 14, tirado direto do grego, diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra tornou-se carne. Que revelação gloriosa! Jesus Cristo é homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. As três passagens que acabamos de ler juntos, não é? Nos dizem claramente que Jesus Cristo, que é Deus, tornou-se carne para ser um homem perfeito, com um corpo humano e uma natureza humana. Portanto, ele é Deus manifestado na carne. Ele é Deus e ele é homem. Um homem Deus. Aleluia! Um homem Deus que possui tanto a natureza divina como a natureza humana. Quanto à sua natureza divina, ele é completamente Deus. Quanto à sua natureza humana, ele é perfeitamente um homem. Isso, verdadeiramente, é um grande mistério, mas é algo glorioso demais. Hebreus capítulo 1, versículo 10 diz: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Isso nos diz que Cristo é também o Criador. Ele é o Criador. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 15 diz: o Filho do seu amor, o primogênito de toda a criação. Isso nos dá a conhecer que Cristo é também uma criatura. Ele é o primogênito de toda a criação. Ser o primogênito é ser o primeiro item. Como Deus, ele é o Criador do céu e da terra. Como homem, ele é o primeiro item de toda a criação. Vamos ver agora sobre a obra de Cristo. A obra de Cristo. Louvado seja o Senhor. Ao ser ungido por Deus para ser ungido de Deus, a fim de cumprir o seu plano eterno, Cristo realizou e realizará muitas coisas. Vamos ver essas grandes coisas que ele realizou e que ainda realizará. A primeira coisa que ele realizou foi criar. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Lemos instantes atrás. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Esses dois versículos nos dizem que a primeira grande coisa que Cristo fez foi criar os céus e a terra. Todas as coisas, inclusive o homem. Portanto, ele é o Criador de todas as coisas. O segundo aspecto aqui da obra de Cristo é que ele tornou-se carne. João capítulo 1, versículo 14. E a palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós. A palavra tornou-se carne e tabernaculou entre nós, cheia de graça e de verdade. Aqui temos o original grego, a tradução tirada direto do grego, não é? A segunda grande coisa realizada por Cristo, o ungido de Deus, foi que ele, como Deus, tornou-se carne. Tornou-se carne. Isto é, ele veio para ser um homem em carne, para ser o tabernáculo de Deus entre os homens, trazendo-lhes Deus para ser percebido como realidade e para ser recebido como graça. A realidade é Deus conhecido e contatado pelo homem, e a graça é Deus recebido e desfrutado pelo homem.
A realidade é Deus conhecido e contatado pelo homem. A graça é Deus recebido e desfrutado pelo homem. No tabernáculo da carne, o qual ele se tornou, não é? Cristo habitou com os homens por 33 anos e meio, trazendo ao homem Deus de uma maneira plena, completa, para ser a realidade e graça deles. Para cumprir o plano eterno de Deus, Cristo, que é o seu ungido, trouxe Deus aos homens em seu tabernáculo terrestre para ser contatado por eles. Depois de 33 anos e meio, ele foi à cruz para ser crucificado, a fim de cumprir a redenção no plano eterno de Deus. Essa foi a terceira grande coisa que ele fez, a qual resolveu de uma vez por todas o problema de tudo que Deus tinha condenado no universo, tais como Satanás, o pecado, o mundo, a carne, o velho homem e a velha criação. Ele fez isso por Deus e por aqueles que são escolhidos por Deus, os quais herdarão eternamente a sua salvação. Que verdade gloriosa! Aleluia! Cristo entregou a sua própria vida e Ele mesmo tornou a tomá-la. Louvado seja o Senhor! Ele ressuscitou dentre os mortos. João capítulo 10, versículos 17 a 18. Esta foi a quarta grande coisa que ele fez. Ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou dentre os mortos. E com isso, realizou as 3 seguintes coisas relacionadas conosco. 3 coisas que vamos ver agora. A primeira está em Romanos capítulo 4, versículos 24 e 25. Jesus foi ressuscitado por causa da nossa justificação. A morte de Cristo cumpriu a redenção para nós, a fim de que fôssemos justificados por Deus. Todavia, a sua ressurreição ainda era necessária para confirmar a eficácia da sua morte. Portanto, a sua ressurreição tornou-se a evidência da nossa justificação. Quando o Senhor ressuscitou, o que significa? Significa que Deus Pai estava aceitando a sua obra, não é? A sua justificação. Louvado seja o Senhor. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6 diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Ele, nos ressuscitou em Cristo Jesus. Aleluia! A ressurreição de Cristo liberou a vida de Deus de dentro dele para que a recebêssemos, dando-nos vida e ressuscitando-nos juntamente com Ele. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 diz que nos regenerou mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Visto que Cristo ressuscitou para liberar a sua vida para dentro de nós, Ele nos regenerou para que fôssemos um novo homem renascido. Temos aqui, portanto, 3 grandes coisas que o Senhor realizou por nós, relacionadas conosco e também a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Temos a nossa justificação, temos a nossa ressurreição e temos o liberar da sua vida para dentro de nós. Louvado seja o Senhor, por esse Deus tão maravilhoso, por esse Deus tão tremendo.